A gente vive ou deve viver num equilíbrio homeostático orgânico nosso. Essa preocupação hoje não existe. E eu preciso trabalhar para manter essa homeostasia. Vocês querem ver? Ó? Se eu perguntar para vocês, a palavra estresse lembra coisa boa ou coisa ruim? Ruim. E olha que eu estou com os profissionais da área de saúde. Só que vocês estão aqui e conseguindo prestar atenção ao que eu estou falando, porque estão no nível de estresse. O estresse tem pontos positivos e pontos negativos, a partir do momento que ele torna-se patológico, que eu saio fora desse equilíbrio. Nós não temos um equilíbrio dinâmico, homeostático, nós temos um equilíbrio dinâmico, eu vou e volto o tempo todo. Então eu tenho que estar, por exemplo, eu cheguei aqui 1 hora antes, para ver se dava tudo certo. Cheguei até 1 hora, mais que 1 hora. Enquanto eu estava sentado ali, eu estava fazendo uma atenção plena, que a gente chama, que a Patrícia vai falar um pouquinho para vocês. Para me preparar, eu estou falando para colegas. Pode ter pessoas aqui que têm um conhecimento muito maior que o meu, como deve ter. E não é fácil, então eu tenho que estar preparado. Aquele nível inicial de estresse, eu estou nele. E isso não tem jeito. Só que eu me preparo, estudo pra caramba, para poder não ter a possibilidade de ficar apertado ali. Mas ninguém sabe tudo. Né? Ninguém sabe tudo. Esse encontro da Federal vale muito a pena para quem gosta de neurociência, para quem gosta de psicologia evolutiva, dentro da Faculdade de Ciências Econômicas. A neurociência vai voltar também, depois eu passo até para o conselho aí, para o pessoal quiser ir nos encontros lá. Tá? Aqui é para mostrar para vocês a nossa área cortical do cérebro. Esse é o desenvolvimento maior que nós temos de todos os outros animais. Então nós temos uma área cortical altamente desenvolvida e com uma série de situações que a gente tem que começar a entender melhor. Por exemplo, eu vou pegar essa área visual. Forma a visão ali, mas a compreensão do que eu estou vendo não é ali. É um conjunto de. Então o nosso cérebro ele trabalha como um todo. E num processo de desenvolvimento muito interessante. Mas o que isso tem a ver para mim como dentista? Na dor, eu tenho 2 caminhos. Um caminho mais cortical e um caminho mais daquilo que seria um cérebro mais primitivo. A emoção, até a bactéria tem. Quando você joga um antibiótico no meio, elas piram, usando um termo bem chulo para entender. Elas começam a correr ali, modificar, e aquelas que serão selecionadas multiplicam, é uma confusão, elas estão se organizando ali na relação de sair desse processo. Dando um exemplo mais comum. Agora, o processo de mente e de sentimento só nós que temos por causa dessa área cortical. E isso envolve resultados do que a gente vai falar a respeito da dor um pouquinho. Nela. Nós temos essa área aqui, ó, essa área pré-frontal, tá vendo? Ó, todo o processo nosso é de resultado de tomar uma decisão na experiência de vida, tomar uma decisão relacionada à cultura do ambiente em que eu vivo, toda ela, nenhum animal tem. Eles têm, lógico, o macaco tem no grau que a gente tem. Deixa eu comparar isso melhor. E ela tem um desenvolvimento de idade, até isso eu tenho que ter. Ela termina mais ou menos a evolução dela aos 27 anos. Então uma criança não tem esse desenvolvimento total, ela tem que ter um aprendizado. E aí mais uma vez a gente vai mostrar para vocês como que às vezes a forma que eu falo, a forma que eu coloco modifica. A roupa que a gente usa assusta, dependendo da forma que você vai receber aquela pessoa. Por que na pediatria há uma preocupação de colocar a joaninha bonitinho demais no chapéu, né, na toquinha? A roupa ser mais associada, o ambiente que o menino entra, isso tudo está mexendo com a neuro, que a gente vai olhar aqui. Bom, então essa área cortical é muito importante, eu vou mostrar um exemplo para vocês disso. Nós que trabalhamos com a área nossa de face, olha a quantidade de inervação que vai direto para a área cortical ou para a área central do cérebro. Nós trabalhamos com uma inervação enorme, o tempo todo a gente está mexendo com
com animações diretas nessa relação. O conhecimento, a ideia, o resultado que eu posso ter. Por exemplo, tem um marginal mandibular aqui, que se a gente afeta o marginal mandibular, a pessoa perde o controle do lábio. Parece que não é nada, mas ela torna-se uma pessoa que não quer ter relação com ninguém. Ela vai tomar um café, o café escorre aqui, ela tem vergonha de si. E isso vai para a mente dela, porque ela tem vergonha que alguém vai me olhar e me ver dessa forma. Nós temos uma relação na neuro, que não dá para entrar nas neurociências aqui, que é o self, que é o reconhecimento de si próprio. E nós estamos passando um momento complicado com o self. E nós trabalhamos com harmonização facial. A gente não trabalha com botox? Uma das coisas mais importantes na evolução é a expressão facial. Eu sei se vocês estão gostando ou não de acordo com a expressão facial que vocês estão tendo. Nada contra, eu não posso falar contra o botox, nós trabalhamos com ele, não é isso. É saber trabalhar dentro de que ele não tire essa relação de forma de vida da pessoa. Eu estou mexendo com a situação da neurociências com ela. Não é só colocar o botox. É saber até onde ele vai mexer com essa captação da própria face daquela pessoa. O self é complicadíssimo. Porque tem pessoas que não se reconhecem no self. E por isso que ela para de comer. Ela acha que está sempre fora do peso. E assim vai. É o reconhecimento dela. E nós mexemos com a parte principal que está exposta o tempo todo, que é a face. Olha quanta coisa nós temos altamente importantes e eu acho altamente interessante dentro desse trabalho nosso. Aqui, ó, é aquela parte toda dos nervos que eu falei que estão ligados ao conhecimento direto ou não da região cortical. São os nervos cranianos, os 12 pares. Então nós mexemos o tempo todo, ou com eles ou perto deles. Que a gente vai mostrar um pouco para vocês. Dá uma olhada nesse slide, para entender melhor. Então olha aqui, ó, eu vou repetir uma palavra que eu escutei, tá? Então a primeira área é a área auditiva do cérebro. O cérebro não trabalha com áreas especificamente, mas existem áreas principais. Então ali eu tenho, por exemplo, a área auditiva. Tá ali. Aí ela vai para essa região 2, ó, a integração neuronal ali. Processo de estímulo. Aí a região 2 é uma compreensão. Vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou falando, que eu estou usando e posso usar termos altamente científicos que vocês têm ideia sobre ele. Se eu estivesse falando para leigos, eu não poderia usar os mesmos termos que eu posso usar aqui, porque não há compreensão da palavra. Então vai lá, vai para o 2 da compreensão. Ele veio para o 3, que é o que estimula a relação motora, que estaria aqui no 4. Então olha lá, ó, a planificação da minha fala. Então olha que aqui está repetir uma palavra que eu escutei. Escutei, aí foi para a compreensão da palavra, aí foi para a área de eu planejar. Olha que isso é rápido, a fala inata, nós recebemos isso como correspondência, é uma outra coisa linda de estudar também, porque por mais que existem as línguas diferentes, o processo inicial de formação é muito próximo. É a situação de tempo que a gente não tem para vocês, mas eu preciso disso aqui para vocês entenderem o resto. Isso aqui gera o movimento, a relação motora, que eu estou aqui mexendo com a boca. Agora olha aqui, agora eu vou falar uma palavra que está escrita. Então eu preciso, para falar essa palavra, eu preciso o que agora? Ler. Vamos lá. Ó. Voltou para a compreensão. Então um caminho veio pela audição, o outro veio. Então todas as entradas nossas, elas têm caminhos que às vezes podem passar no mesmo lugar. Aí eu tenho o lado 2, ó, eu fui para o 3, olha lá. E aqui no caso eu vou falar também, o que mudou foi, aqui agora não houve necessidade, eu não escutei. Eu simplesmente li. Mas o resto, para falar, tem que ser igual. Agora vamos nesse aqui. Vocês conhecem, todos nós conhecemos isso, não é? Da nossa área aí, direto. Então, antigamente operava-se o indivíduo de feira palatina com uma idade muito mais avançada. Hoje se opera uma criança
né, que está ali, pequenininho assim. Já operamos menininho desse tamanho, para fazer ali, né, o lábio leporino na fenda palatina. E a ideia que tinha é que isso tinha uma interferência na cognição. Quer dizer, uma criança com fenda palatina teria dificuldade de aprendizado. E o pessoal mexe com sonoridade, o pessoal da linguagem e tudo mais, os fisioterapeutas, foram fazer estudos sobre isso. E dentro da própria área também da odonto, alguma coisa. Vamos voltar nesse aqui? Então, o que eu tenho lá? Você viu lá que eu tenho que escutar, não tem? Para poder falar a palavra? Quando eu tenho a fenda palatina, isso gera uma mistura na relação da audição. Então, esse pessoal que operava mais tarde, eles reclamam que a hora que eles falam, ou a hora que a própria ouve, parece que está embaixo d'água. Então, a palavra não tem o que para eles? Uma compreensão. Eles têm problema cognitivo? Não. Eles têm problema de sonoridade. A criança que opera hoje cedo não vai passar por essa ideia de que ela teria um problema cognitivo. Olha a neurociência isso aí. Aí eu tenho aqui agora o sistema límbico, só para a gente entender. Então, olha aqui, ó. Área de homeostasia, foi o início que nós falamos. Área de emoções, então está aqui na amígdala, aqui está no hipotálamo, e área da memória, que é o hipocampo. Nós mexemos com a memória. Mostrei para vocês o exemplo da mordida aberta e sono. Se eu não durmo bem, nós temos dois estágios de sono, o não REM e o REM. Se eu não durmo bem, eu não atingo esses dois estágios. Resumindo assim também, aleatório, é para limpar aquela quantidade de coisa que eu aprendi no dia. E o outro é para fazer com que isso fique na minha memória. Se eu não tenho um bom sono, eu dei exemplo da mordida aberta, mas nós sabemos outros distúrbios que estão ligados à nossa área do sono, eu não vou aprender, olha, como eu posso melhorar a vida de uma pessoa trabalhando com isso. E se eu informar, e se eu mostrar isso para ele? A dificuldade que você está tendo não é nenhuma, a não ser falta de sono. E às vezes vira um caos no aprendizado daquela criança ou daquela pessoa. Então nós temos aqui, ó, a relação dele. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês por quê. Então a gente vai falar um pouquinho aqui do hipotálamo, da relação dele. Mas antes de falar ali, ó, o tálamo, o que acontece? Todo o processo sensorial da região nossa, né, daqueles nervos que estão ligados à sensibilidade craniana, o controle motor, a formação reticular, tudo vai passar no tálamo. E vai ter uma ligação também com o córtex. E olha que a gente chama de neocórtex, que é a parte que a gente tem mais desenvolvida em relação aos outros animais. Então tudo isso vai. Ah, se eu mexer aqui no sensorial da pessoa, eu estou lá e vou dar uma olhadinha lá para poder colocar um anestésico nela. Eu estou trabalhando com isso aqui. E vai para cá. E aí? Então presta atenção nisso aqui que isso vai me ajudar a entender muito depois. Eu tenho um estímulo qualquer. O estímulo pode ser temperatura, pode ser espetar, igual nós falamos aí da agulha, um estímulo qualquer que o meu organismo percebe. Ele vai por dois caminhos, uma via rápida e uma via lenta. Isso aqui também é um resumo, que a via C1, C2, C3, e que tempo e nem momento. Mas fica fácil. A via rápida é aquela que me dá um estímulo direto na amígdala, eu tenho uma resposta imediata. Isso gera as emoções. Que é o sentido inato, por exemplo, da dor. Que é o sentido inato do medo. Se eu pego um animal, um pássaro, por exemplo, e coloco alguma coisa que tenha cores e aparência de um predador dele, ele ataca, sem ser o predador, porque a visão deles não é igual à nossa também. Mas só para mostrar a relação que existe nisso. E a mesma resposta que nós temos. Qualquer estímulo sensorial, visão, audição, barulhinho do motor, aqui. Se eu tive uma experiência ruim com ele, ou se alguém me coloca que aquilo gera medo,
caminho é a via rápida. Agora, num primeiro momento, né? Num segundo, a via lenta, olha, é o que eu guardo na minha região cortical. O dentista é bom em lá, o dentista é ruim em lá, o dentista me atende bem, o dentista me atende mal. E isso começa a mexer com aquilo que a gente chama de sentimento, que são as imagens que eu tenho das experiências de vida. O que me passou de acontecimento? O que ficou na minha imagem? O que foi colocado de bom ou de ruim disso? O próprio sorriso da gente receber o paciente é importante na relação de afeto, para a confiança que ele passa a ter no próprio indivíduo. Dando um exemplo também altamente simples, porque tem uma relação grande, a hora que eu chegar na dor ali eu vou mostrar para você. Então, nós vamos falar muito nessas duas vias. Então, a gente vai direto para cá, que seria a via rápida na região da amígdala. Aqui está mostrando dentro do próprio cérebro, está vendo o sentido? Ó. A via rápida não vai lá no córtex, a via lenta vai até o córtex. A via rápida são as respostas de emoção inatas, igual qualquer outro animal teria, do medo, da raiva, da relação direta, aí colocando isso. Então, parei aqui para nós. Aqui é mostrando ao tálamo e a distribuição dele agora em todas as áreas corticais. Ó. Por uma estação que pode vir da área central ou de inervação periférica. Caminham mesmo. Olha aqui, ó. Ou impulso visual ou impulso sensorial. Uma mudança na temperatura, né, na relação de dor, uma coisa qualquer que fizesse um estímulo de percepção de sentidos. Todos dois vão passar para o tálamo e aí distribuir na região do neocórtex. Então, se eu vejo aqui alguma coisa que me dá medo, a via rápida e a amígdala reage. Se eu tenho uma sensação que me dá um estímulo ruim, que seria ali o calor, a dor e etc., a via rápida no primeiro momento, e a resposta da amígdala. Estão vendo lá. Tá? Bom, aqui agora é uma relação do eixo HPA para mostrar aquilo que vocês acabaram de falar na relação do estresse. Então você dorme no nível de estresse. Você tem atenção no nível de estresse. Qual que é o grande problema dele? É quando ele ultrapassa esse nível, permanece com ele. Uma dor crônica. Ela pode levar a uma relação de alteração estressante. E quais os resultados que eu tenho sobre isso? Olha a quantidade de hormônio envolvido aqui, mas a gente fala muito no eixo HPA em primeiro momento. Hipotálamo, pituitária, que é a hipófise, e a suprarrenal. E a liberação de cortisol. Ele é altamente importante na relação dessa manutenção que a gente está nela, no sono, a manutenção durante o sono, para retirada de energia de outras situações que não seria glicose imediata. Só que se eu permanecer nesse estado, eu posso ter resultados altamente péssimos. Liberação de corpos cetônicos, que são altamente tóxicos para o organismo. A manutenção de uma alteração da produção de açúcar, que pode levar a um diabetes tipo 2. Isso tudo gerado por um processo de dor crônica que eu tenho que trabalhar com ele ou terminar com ele. Lógico que dor é um negócio muito complicado, para não falar doido. É muito legal, né? Mas é intrigante o conhecimento e o resultado. Mas olha o que eu tenho. E isso pode gerar uma série de outras alterações no eixo. Estão vendo com outros hormônios envolvidos aqui, que a gente também não vai ficar ali, vai ficar mais aqui. E nessa hora do estímulo estressante, eu tenho a via também adrenérgica, na liberação da própria suprarrenal, que é a adrenalina do suprarrenal, e os resultados que eu tenho sobre ele. Isso é fácil de medir. Pega uma corrente galvânica e colocar na mão de alguém que está aqui ansioso e tudo mais, eu vou ter essa relação direta de que está tendo uma alteração adrenérgica naquele momento. Então, essa relação de emoção, alguma coisa que me causa uma alteração emocional, o eixo HPA, o eixo adrenérgico, que vai mexer com todo o sistema límbico, que pode alterar a minha vida de não querer estar presente
no social. A dor crônica costuma afastar o pessoal do social. Ou a dor crônica pode ser aumentada pelo social. Uma pessoa que não tenha uma relação adequada com a vida, onde assim também para ficar mais rápido de fala, eu preciso indicar esse caminho para ele. Só que a gente tem uma dificuldade com isso. Estou entre colegas, eu tive um caso desse mesmo no consultório. Não é meu. Você não tem que tomar nada. É um outro caminho, é um outro profissional que vai tratar para você acabar com essa dor. A pessoa simplesmente ficou brava comigo. Ela queria um remédio. Só que a relação da situação entre resultado e aquilo que eu tenho certeza de que seria melhor para ela, eu tenho que tomar essa decisão. O caminho seu é outro, não sou eu. Na relação de manter essa dor crônica. Também não é tempo, né, da gente mostrar isso, mas as alterações que eu tenho. Mas Patrícia vai falar também mais ali de dor, vai nessa ideia. Aqui, ó, é a via dopaminérgica para a gente ficar. Olha o córtex pré-frontal, que é aquele que nos faz tomar decisões da vida. A dopamina, resumindo aquela via toda ali, é de coisa que nos causa bem. E todo processo negativo, se eu mantenho aquela emoção negativa, eu vou diminuir isso aí. E aí, tudo vai ficar ruim. A vida vai ficar ruim. A dor crônica leva a essas alterações pela própria diminuição dessa via dopaminérgica. Também tudo muito rápido, mas só para a gente ter uma noção de que tem todo esse caminho, tá? Olha lá o hipocampo, o hipotálamo, olha todo mostrando aí, a amígdala, tá? Memória. A memória, gente, voltando aqui, ela inicia no hipocampo. Então, para você ter ideia aqui, o que eu estou falando aqui, se tem alguma coisa que você nunca ouviu, que eu acredito que vocês já ouviram, tudo aí, ele começa a ser formado no hipocampo e vai ser o que a gente chama dessa memória rápida que você está tendo com ela aqui, tá? Essa memória de curto prazo, ela só vai ser sedimentada se você continuar estudando isso, se você dormir. E olha lá, se eu vou dormir e as alterações que eu falei, fisiológicas geradas por uma situação de alteração na própria característica em minha de mordida aberta, resumindo bem simples também, eu vou dificultar. Eu vou atrapalhar o cognitivo se eu não tiver isso adequado. Na relação de não ter um sono bom. Então essa situação toda pelo hipocampo. Se eu tenho, olha aqui, ó, se eu tenho aquele estímulo da dor crônica, ela está alterando essa região também. Porque ela interfere na emoção. E a emoção interfere nessa relação do aprendizado também. Porque ela está me gerando a falta de atenção na situação de pegar memória nova. Então aqui é só para mostrar, ó, eu estou trabalhando com a memória declarativa, eu estou passando para vocês o meu conhecimento, vocês estão trabalhando então, com uma memória de trabalho que a gente fala, que é aquela que vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, que vocês estão buscando dentro da memória, que eles chamam também de memória operacional, aquilo que vocês têm de conhecimento para entender tudo que eu estou falando. Eu falo em amígdala, hipocampo, vocês sabem o que é. E aí tem um entendimento da minha fala. Então ali, ó, memória de trabalho, curta duração é aquela para guardar, e memória de longa duração você está usando na de trabalho e eu estou usando na minha de trabalho aqui para passar para vocês, tá? Olha aqui, ó, hipocampo, núcleo amigdalino e outras áreas corticais distantes. Então elas dependem disso aqui. Durante a sua formação é suscetível a inúmeras influências. Quer dizer, para uma memória ser. E uma das mais importantes é a relação da atenção. A segunda para manutenção é a do sono. E nós podemos trabalhar com a relação de atenção e de sono. Se eu tenho alguma coisa que me incomoda, eu não vou ter atenção. Hoje é usado muito o termo bullying, mas tem alguma coisa que incomoda, que pode ser da nossa área. Até uma certa idade, ficar sem dente é bonitinho, né, não? Netinho de 6 anos lá,
né, dentinho, olha que lindo, caiu, vou levar para... E um adulto, se perder o dente, o que ele faz? Ele tenta colocar uma máscara. Ele atrapalha de ir trabalhar. E eu dou saúde para ele, não só saúde de ter um dente para mastigar, para ele poder sorrir. Olha que é muita coisa que a gente mexe. É muita coisa. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa área. Esse conhecimento, inclusive, para fazer a divisão, quando for necessário, com o pessoal que a gente, né, precisa para dar um aspecto nessa relação, igual eu dei exemplo da dor aí para vocês. Tá? Olha lá, ó, hipocampo e amígdala, lembra que nós falamos deles lá? Recebe terminações relacionadas com afeto, estados de consciência, maior ou menor grau de alerta, ansiedade ou estresse. A dor estressa. Então eu vou atrapalhar a minha memória. Eu vou atrapalhar a minha relação de trabalho, de aprendizado, minha relação com o mundo. Isso é muito grave. E nós podemos ajudar muito nisso, igual eu te falei, na hora que eu coloco uma prótesezinha no dente da região anterior. Incomoda mesmo. A relação de afeto, olha lá. Se eu dou um sorriso, né, e afeto, existe diferença de afeto, mas a face demonstra isso. Isso é da neuro. Se a gente pegar, por exemplo, e olhar agora, aquele chimpanzézinho que nasceu lá no zoológico, se for reparar lá, em pesquisas que tiveram sobre ele, a mãe fica lá assim, ó. Aí ela tenta ver. Quando ela vê um movimento lá do bichinho, ela faz assim. E aí ele faz assim também, que é o neurônio espelho. Ele às vezes não sabe nem o que ele está fazendo. O neurônio espelho é uma repetição. A expressão facial, voltando mais uma vez na face que a gente trabalha com ela, é altamente importante para mostrar o grau de afeto. E a primeira repetição que a gente tem é no que a gente chama de neurônio espelho. A criança, meu netinho quando nasceu, meu netinho, um ano, o sorriso que ele dá, ele não sabe o que é ainda exatamente. Com um ano já está sabendo muita coisa. Mas é o neurônio espelho que começa a dar essa ideia. E na nossa espécie é maravilhoso. E só para te mostrar, não precisa confirmar exato, mas só para a gente sair e ficar uma coisa interessante para você entender, pode olhar que se a mulher coloca uma roupa toda da mesma cor, ou um homem, ou alguém, não chama tanta atenção de beleza quando coloca uma roupa, por exemplo, vermelha e coloca um lenço de bolinha. Porque isso é da natureza visual. Uma presa olhava e ela vê imagens dentro de folhas, de alguma coisa, ela vê cores de imagem, não vê cor, né, entre aspas, aí alguns não veem, mas vamos lá pegar os primatas, cores de imagem, e aquilo dá a sensação para ela de que tem alguém ali. E isso é inato na nossa vida. Levando para outro caminho, a beleza da estrutura de veste nossa. Mexe com a neuro. Né? Então, olha como é importante isso aqui. Se eu estou com ansiedade, se eu estou com estresse, eu não vou contar de modo que eu colocar um caso que eu tinha. Olha esse aqui. Esse esquerdo é um argentino, deu aula aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, um cara que tem vários vídeos no YouTube, vale a pena se alguém quiser ver alguma coisa de memória, é fabuloso para falar de memória, Ivan Esquerdo. Tá? Olha aqui, ó. Se adquire através de um grupo de estímulos. Livro, uma fala, tomara que eu, né, consiga transmitir alguma coisa para vocês aí nova, ou que ajude a despertar. E outro grupo de estímulos, material lido, olha lá o livro. Aquilo que se aprende, algo que se causa prazer ou penúria. Então olha que os dois lados mexem com a minha memória. A dor causa memória na relação de penúria. E é negativo. Porque eu posso depois assimilar uma dor que não existe adequadamente no que eu estou pensando. Ela torna-se pior porque na minha memória ela está como uma coisa ruim. Olha aqui. O segundo grupo chamado de estímulo condicionado, o reforço, que é aquela situação que você leu, volta a ler e precisa estudar novamente. Vocês olham que eu viro aqui de costas,
Eu coloquei slides, isso aí é para ter uma ordem da minha fala, para evocar a minha memória, para eu não esquecer de falar para vocês alguma coisa, mas isso tudo foi estudado desde o dia que me fizeram o convite para falar para vocês, estudando mais ainda do que poderia chegar aqui. Olha lá, ó. Essa aqui é só para mostrar, tem as memórias de procedimento, que é mais ligada ao cerebelo, que é aquela de, aqui está lá, andar de bicicleta, o capiano, jogar videoleite, fazer videolaparoscopia, que eu admirava quando eu estava no hospital, que eu mais gostava de ver, né, os cirurgiões que trabalhavam com vídeo, que eu não consigo. Não consigo, apanho daquele cara, não consigo jogar totó. Eu fico perdido com aquilo lá. E eu fico apaixonado, porque é ao contrário, né? Mas é uma memória que trabalha, que a gente não pode pensar, por isso que dá eu. Então, se você vê quem trabalha com a videolaparoscopia, a gente conversa com eles, ele fala assim, não, a hora que eu estou operando, eu não posso pensar. Se tiver uma intercorrência, a gente para, e aí a gente vai trabalhar a intercorrência. Então, existe esse tipo de memória. Só para ter ideia aqui, porque ela, nesse momento, não tem tanto fator para nós. Bom, aqui é só um pouquinho para mostrar lá. A dor é um fenômeno que envolve o sistema sensorial, as emoções e sentimentos. Então a emoção, o que é? Eu dou a picada, é a via curta. Imediatamente aquilo vai ser redistribuído no meu sistema nervoso e eu vou ter aquela resposta à dor, que é a situação de inata. Se, por exemplo, entrar um leão ali, eu vou sair correndo porque eu estou com medo dele. É emoção. O sentimento é o que eu tenho na minha memória de passado. Quer ver? Um exemplo que não está na odonto, mas para vocês entenderem. Se eu virar aqui, pode ser mais difícil para vocês, mas se eu falo isso para mais jovens, casa da avó. A música do Ayrton Senna, normalmente eu coloco ela em alguns casos para mostrar. Toca, todo mundo lembra do domingo de manhã em casa, não é não? Nós estávamos no encontro da Neuro, Semana do Cérebro, lá na Universidade Federal, e aí tinha um de música, ele tocou, a coordenadora falou, não, para que eu estou lembrando do meu pai aqui, o negócio está ficando complicado do meu lado. E é só você ver, isso é o sentimento. O sentimento é o que é chamado também, né, dessas imagens que são formadas de mente. É aquilo que você interpreta numa imagem que você guardou na memória. E ela é sua. E essa imagem pode tornar-se negativa no nosso trabalho se eu coloco coisa negativa na cabeça da pessoa. Não estou falando no nosso caso, se ele vem com isso, entendeu? Ó, dentista, nó. Cultural. Cirurgia para tirar bebê e bebê de parto natural. Nós tivemos um momento em que falar em não ter uma cesariana, não, eu não vou aguentar, vai doer, mas assim, não vou aguentar. E lá tem um hormônio, a ocitocina, que é um hormônio maravilhoso na relação. Ninguém consegue dar um sorriso igual a uma mãe quando ela tem o bebê, que esse hormônio dá um salto. E que é o hormônio do afeto, que é o hormônio do carinho, que é o hormônio do beijo nas mulheres, na relação delas, que é a ocitocina, é aquele sorriso que ninguém consegue dar igual quando a mulher tem um filho. Mas colocaram na memória dela que ter filho dói, quer dizer, culturalmente, e culturas diferentes. Olha como há uma influência. Então eu recebo um paciente, eu já chego ali, estou ali, ele olha aquela coisa nossa que é um divã. Aí um motorzinho, quando você liga, ele... Eu não posso falar de quem não, mas eu conheço um que tomou bezetacil quando era criança. Ele não pode ir uma agulha. Dá 5 nele. Não pode ir uma agulha. Bezetacil. Quando era criança, tomou demais, né? Olha lá, a percepção da dor e sofrimento associado é único, é de cada indivíduo. Isso que eu te falei, onde se começa uma boa escala de trabalho na anamnese. É muito importante. O conhecimento de quem está atrás dessa cadeira em relação às possibilidades é o complemento dessa anamnese. Então, a inteligência artificial, que a gente, né, tem muito falado, não vai substituir os grandes profissionais. Não vai. Ela não tem sentimento, ela não consegue ter. Ela tem dados, que é muito importante, sim, para eu interpretar resultado. Ninguém vive sem dados hoje para interpretação de resultado.
Te falei, o caso lá né, da tomografia, um conjunto de algoritmos. A inteligência artificial já dá diagnóstico de câncer de mama. Em São Paulo, não sei se vocês viram, e é muito legal isso, né? Em hospitais onde a pessoa entra e aquilo tudo julgado numa inteligência artificial, quando ele chega, ele já está dando assim, possivelmente, olha, possivelmente é isso, mas quem toma a decisão final é o profissional. E isso não vai mudar, não existe possibilidade. Viu? Então, olha lá, é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada com uma lesão tecidual presente, que seria o caso da dor aguda, ou potencial, a crônica, né, descrita relativamente a essa lesão. É igual a pessoa chega, dor, na característica dela, é um sintoma, não é um sinal. Uma dor aguda eu posso ter até um sinal, na crônica nem sinal eu costumo ter. Está doendo muito, diz que o pessoal da USP está, eu até procurei entrar em contato com o pessoal que está trabalhando com dor lá, mas não consegui para trazer alguma coisa nova. Eles estão já trabalhando para fazer essa medida de intensidade de dor. Sinceramente, se eu falar com vocês que eu sei como é, não sei. Até conversei com um neurologista daqui de Belo Horizonte ligado lá, e ele até falou que a gente estava, mas eles estão trabalhando muito com outros processos de medida na qualidade do que está acontecendo no local, do que eu vi. Então, na endodontia, flare-up. Todo mundo já quer alguém da endodontia? Flare-up, aí. Um colega médico me liga 10 horas da noite. Eu não sou endodontista, mas acompanhei o de Deus o tempo todo que eu pude. Um dos maiores caras que eu conheci. Né? E ele virava para mim, você vai lá no encontro? Vou, então eu vou também. Aí, uma das aulas que eu... Gente, tem aula, eu estou assistindo, eu adoro ver as coisas. E ele contou sobre o flare-up. Aí esse médico me liga, por isso que eu estou falando, olha a relação de mente ligada a resultado. Ele falou assim, Jorge, moro no 8º andar. Já tomei tudo que eu conheço. Quer dizer, olha lá, o que seria o resultado para ele? Se existe remédio para dor, eu tenho que melhorar, não é não? E eu não melhorei. Moro no 8º andar. Tá legal isso aqui. Falei, corre meu consultório, vamos bater um papo lá. E aí eu lembrei de Deus, sorte, dele falar do flare-up. E a única coisa que a gente não deve fazer, tem que fazer nessa hora, né? É uma dor crônica, perdão, uma dor aguda. Ele tinha feito o tratamento naquela tarde, resultado do tratamento na tarde. E eu virei para ele e falei assim, olha cara, eu vou te falar o que de Deus me ensinou. E vamos lá. E ultrapassei a linha do canal. Ele queria me beijar. Em questão de 5 minutos, ele queria me beijar. Todo mundo sabe, todo mundo deve ter tido alguma dor crônica, sabe como que é o alívio, uma dor aguda, perdão, o alívio que é. Né? Então olha lá como que você está, a relação dele de mudança de comportamento total para ele saber, peraí, eu sou médico, os remédios que me causam, que me aliviam dor, não estão aliviando, eu estou com alguma coisa que não tem resultado. A sorte minha é de ter participado de aulas do de Deus. Ortognática. É aquilo que eu falei com vocês na relação de uma oclusão, melhora a qualidade de alimentação. A gente não faz um trabalho de ortognática para fazer, né, uma busca daquele visual, mas trabalhando com as proporções áureas. A oclusão melhora e o processo todo de adaptação facial é muito interessante. É a Mona Lisa que o pessoal fica tirando 300 coisas em cima da Mona Lisa, nada mais do que uma pintura dentro de proporção áurea, que é o equilíbrio dentro da natureza. Então olha como que eu melhoro a vida do paciente no sentido oclusal dele e melhoro a situação de vida dele até no próprio relação de estar no ambiente sem ficar incomodado por alguma alteração dele. Ortodôntico. Mordida aberta. Falei para vocês aí em relação ao sono. Né? Ou a própria situação mesmo também de uma melhora no visual que a pessoa agora vai ter. Tem gente que sorri assim, né? Ele vai tirar a mão. Implante. Aí é aquela coisa que nós falamos, eu coloco um dente e aí no caso a pessoa está altamente satisfeita de novo, não só na funcionalidade, como também no próprio visual dela.